quando eu cheguei aqui como professora de obstetrícia, eu me vi jogada de repente num ambiente em que me chocou muito. O modelo tecnocrático em sua mais elevada expressão e, além disso, a falta de uma assistência humanizada ao parto. E foi esse choque que me motivou também a tentar encontrar estratégias para a gente melhorar a atenção obstétrica em nossa cidade. Essa ideia de uma equipe interdisciplinar, essa necessidade que a gente tem de humanizar também a relação professor-aluno. A gente montou essa equipe, que é constituída por mim, como obstetra, 3 fisioterapeutas. Temos estudantes de medicina. É uma equipe bem dinâmica que a gente, em plantões semanais, vai lá e se propõe a seguir aqueles 10 passos da Organização Mundial de Saúde para assistência ao trabalho de parto. É com muito amor e alegria que a gente chega realmente àquela maternidade e vai resgatar aquelas mulheres que estavam condenadas a ter uma assistência padrão, a ter o descaso, a ter a violência institucional, a não permissão do acompanhante, o parto em posição de litotomia. E aí a gente capta as mulheres, só quem quer participar do projeto é que entra. E aí a gente tem desenvolvido uma relação curiosa, nós, a equipe. As Calunga, elas são as parteiras de um aldeamento quilombola lá em Goiás. Então, na tradição quilombola, o modelo de assistência ao parto, ele é conduzido por 4 parteiras, que se chamam 4 parteiras. A do buraco, a da banda, a do consolo e a do suspiro. A do buraco é a que vai receber o neném. Fica bem no buraco porque a mulher fica acima e ela fica abaixo, ela vai aparar o bebê. A da banda é uma parteira que fica encarregada da logística do parto. Vai para lá, vai para cá, providencia tudo o que há de necessário. Existe a do suspiro, que é a que apoia a mulher por trás. É a função do acompanhante, quando a mulher tem um, ou é a função de uma doula ou do fisioterapeuta da nossa equipe, porque sustenta a mulher. E existe a do consolo, que está apoiando a mulher, trazendo um chazinho, ofertando líquidos, abanando e atendendo aos desejos imediatos daquela mulher. Então é um sistema de apoio e é um sistema em que todo mundo trabalha junto. Marciana era o primeiro bebê. Ela foi admitida no projeto quando estava com 4 centímetros e posteriormente, por solicitação dela, foi realizada uma analgesia de parto. Ela evoluiu bem rápido depois da analgesia. Ela estava antes com muita dor, com muitas contrações, porque do plantão passado ela vinha usando ocitocina. E evoluiu bastante rápido, chegou ao período expulsivo e ela optou pelo parto na cadeira de parto. Marciana, olha pra mim agora, vai. Abre bem a boca. Foi um período expulsivo relativamente rápido, 35 minutos. Nasceu com um bebê de cócoras, ele foi colocado imediatamente ao peito da mãe. Ele nasceu com um ápiga de 9, em excelentes condições. E ao final, o delivramento também foi fisiológico, a placenta saiu naturalmente. E a gente observou ao final uma laceração que, embora de 2º grau, era uma laceração superficial, não chegava ao plano muscular mais profundo, ia somente até a face perineal, o plano mais superficial,
Como não estava sangrando, nem havia uma distorção da anatomia importante, se optou por não realizar a sutura. É perfeitamente possível a gente ter lacerações que não necessitam de sutura. E por quê? Porque quando a gente sutura, a gente está isquemiando o tecido. Tem o fio, que é um corpo estranho, e tem a isquemia tecidual. Isso dá um processo cicatricial mais traumático do que o reparo espontâneo. Uma gestante com muita dor, uma gestante realmente, ela começa a ficar descompensada. E a descompensação, ela promove algumas alterações orgânicas, que é principalmente, talvez a principal delas seja a liberação excessiva de catecolaminas, que são hormônios que são liberados, e isso faz com que o parto se torne ineficaz, as contrações se tornam ineficazes, e aí entra o papel do anestesista. Seria exatamente quando essas outras técnicas, que são chamadas de técnicas não farmacológicas, quando elas falham em aliviar a dor do trabalho de parto. Então, nós entramos exatamente neste ponto. Grace já foi um trabalho de parto mais arrastado. Quando a gente captou Grace, ela também estava com 4 centímetros, mas evoluiu, foi para 6, 7 centímetros. E a partir daí houve um retardo, um discreto retardo na evolução do trabalho de parto. Grace estava com uma acompanhante, parenta próxima da família, que deu uma ajuda importante. A gente tentou fazer vários métodos para ela relaxar e aliviar a dor, mas houve um momento em que ela também solicitou analgesia. E Grace veio para cá, ela veio para utilizar a nossa cadeira, mas ela não estava se adaptando bem à cadeira, ela não estava confortável na cadeira, não conseguia, ela é uma mulher muito grande, então ela não conseguia abrir bem as pernas. E aí a gente notou que estava havendo uma dificuldade, ela já estava em período expulsivo, mas não conseguia, tinha algo travando. E aí a gente achou melhor que ela fosse para a mesa de parto tradicional, porém com uma modificação que a gente utiliza, que é elevar a cabeceira. Como a nossa mesa de parto aqui não permite a elevação da cabeceira, a gente eleva essa cabeceira artificialmente com uma pessoa se posicionando por trás da parturienta, de forma que ela fique na mesa de parto, porém ela fique semi-sentada. E aí, na posição semi-sentada e com a orientação da vocalização, exercícios de relaxamento, ela também conseguiu ter um parto normal, sem lacerações. Eu não gosto de falar do termo cesariana humanizada. Eu gosto de falar de assistência humanizada à cesariana. Então, o que é que a gente tenta nesse momento? Tenta mimetizar, chegar o mais próximo possível do que seria o parto normal. Até para a mãe e bebê se reconhecerem os mesmos procedimentos. Ligadura tardia do cordão, entrega o bebê para a mãe, abaixa os campos, ela assiste o nascimento do bebê. Esse nascimento a gente vai tentar fazer de uma forma lenta, para a gente tentar que ele comprima a cabeça, comprima o tórax, receba esse abraço da parede materna, mimetizando o que seria no parto normal. Então a proposta básica da assistência humanizada cesariana é permitir a participação da família. A gente vai explicando todos os passos e, essencialmente, estabelecer esse contato precoce, mãe e bebê,
de preferência com o aleitamento durante a cesariana. Você pode perfeitamente passar uma cesariana todinha até a gente terminar com o bebê mamando no peito. Ela tinha sido internada há várias horas em pródromos. Acontece muito frequentemente essa internação precoce, o que de certa forma é deletério, já perturba o equilíbrio do trabalho de parto. A mulher se hospitaliza precocemente e, devido ao estresse do ambiente hospitalar, acaba por não evoluir satisfatoriamente. Mas finalmente ela entrou aqui no projeto e nós pudemos conversar com ela. E aí ela ficou um tanto quanto reticente sobre as inovações que nós estávamos trazendo, a ideia de caminhar, a ideia de ter um parto em outra posição, que não é a posição do decúbito dorsal, mas depois ela se incorporou totalmente. Ela completou a dilatação, chegou aí para sala de parto, mas era um bebê muito alto, que depois de vários esforços não descia. A gente estava monitorizando a evolução do trabalho de parto aqui no nosso partograma. Há algumas horas ela já tinha ultrapassado a linha de alerta e ela ultrapassou a linha de ação. Pelo partograma aqui, a gente vê um diagnóstico bem sugestivo de desproporção cefalopélvica, que foi a indicação primária da cesariana. Entretanto, quando nós conduzimos a paciente para o bloco cirúrgico, que ela se deitou depois de anestesia, podemos observar que era um quadro de distensão segmentar com formação do anel de Bandel. A gente deve destacar que devem ser evitados procedimentos desnecessários, como tricotomia, enteróclise e episiotomia. A tricotomia não é necessária e pode ser prejudicial. Por quê? Porque se a mulher precisar de uma intervenção cirúrgica, quanto maior o tempo entre a raspagem dos pelos e a incisão, maior o risco de infecção. Então ela não deveria ser realizada. A enteróclise, o enema, a lavagem não é necessária, é incômoda, considerada constrangedora por muitas mulheres. E ainda aumenta o risco de, na hora do período expulsivo, a mulher eliminar não fezes sólidas que não contaminam o campo, mas fezes líquidas que podem contaminar toda a área. A episiotomia sem necessidade já foi definida por alguns, como Wagner, como uma mutilação genital feminina. Se acumularam durante os anos evidências científicas sólidas de que a episiotomia, o corte cirúrgico para ampliar o períneo na hora do parto, não só é desnecessária, como pode ser prejudicial. Todos os estudos controlados, incluindo a revisão sistemática da Biblioteca Cochrane, mostram que, quando não se realiza episiotomia, a perda de sangue é significativamente menor. É um corte que é mais difícil de cicatrizar, é mais difícil de reparar, se gastam mais fios, está associada com a cicatrização mais lenta, com aumento da dor perineal pós-parto e com aumento do tempo necessário para o retorno da atividade sexual. Os estudos demonstraram que ela não encurta o período expulsivo, não protege o bebê contra o que se imaginava que era uma compressão exagerada da cabeça fetal e, enfim, ela não é necessária. Não basta não fazer episiotomia. O períneo íntegro deve ser
a nossa meta. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente consegue muitas vezes períneo íntegro ou então lacerações que não requerem sutura. E quais seriam os cuidados? Primeiro, evitar a nefanda manobra de Christelet. Não há nenhuma evidência de que ela seja efetiva para encurtar o período expulsivo e há sugestão de que comprometa também a oxigenação fetal. Mais ainda, a gente tem relatos e séries de casos de efeitos catastróficos, como ruptura uterina, ruptura de baço, sofrimento fetal. E ainda aumenta muito o risco de lacerações perineais. É uma pressão muito grande que se exerce sobre o fundo de útero. Evitar as recomendações também clássicas de força comprida, força de cocô, trinque os dentes e faça força. Todas essas manobras, que tem muito a ver com a manobra de Valsalva, elas são deletérias e forçam muito o períneo. Estão associadas com maior chance de lacerações. O que se quer na hora do período expulsivo é que a mulher relaxe e não contraia o períneo. E o que é que poderia ajudar? Técnicas de respiração que mantenham a glote aberta, estratégias de vocalização, abrir a boca, vocalizar esse a e outras técnicas que a gente chama de open glottis, massagem perineal e o uso de compressas mornas, que as parteiras tradicionalmente chamam de aparar o períneo. Há uma explicação fisiológica, a gente vai alongar a fibra, a gente vai facilitar a moldagem perineal, o calor também favorece isso daí, mas eu acho que o essencial nessas estratégias de proteção perineal é muito mais o que não fazer. A Mari Jéssica teve uma evolução muito boa, era o primeiro bebê, mas ela tinha um astral, uma capacidade de lidar com a dor, de tolerar as situações bem importante, e a gente investiu basicamente em exercícios para relaxar e no suporte contínuo, conversa, papo, explicando tudo. Ela adorou a possibilidade de participar do projeto e ela evoluiu tranquilamente para um parto normal na banqueta de parto. Ela pariu muito bem, apenas a cabeça era bem grandinha, o que já fez a gente suspeitar de macrosomia, e houve uma certa demora no desprendimento do ombro. Então, nesse caso, foi necessária uma pequena manobra para o desprendimento dos ombros, o que pode ser explicado pelo fato de que era um bebê macrossômico. Nasceu a bebê com 4 quilos, 320, ótima, berrando, foi diretamente para o peito da mãe, ficou lá sendo aquecida e secada, em contato com a sua mãe e, surpreendentemente, não houve nenhuma laceração. Foi todo esse trabalho de relaxamento, deu super certo, porque ela pariu uma grande bebê, sem episiotomia e sem nenhuma laceração. A Organização Mundial de Saúde, em 1996, publicou o seu primeiro manual de recomendações para assistência ao parto
E essas recomendações, elas foram organizadas pelo Ministério da Saúde no Brasil e sumariadas nos 10 passos para a atenção humanizada ao parto. O primeiro passo é permitir e respeitar o desejo da mulher de ter um acompanhante durante todo o trabalho de parto e o parto. As mulheres ficam mais seguras, mais tranquilas, diminui a necessidade de analgesia, diminui a incidência, a taxa de cesariana e aumenta a chance de a mulher se sentir satisfeita com a experiência do parto. O segundo passo é monitorar o bem-estar físico e emocional da mulher durante o trabalho de parto e o parto. Verificar a pressão, ficar monitorizando os sinais vitais, ver se ela está hidratada, se ela está indo ao banheiro. Então, monitorizar todo o equilíbrio, toda a homeostase feminina. E, neste sentido, também a gente deveria fazer a monitorização fetal. E o que é essa monitorização fetal? Nada de métodos extremamente sofisticados, como a cartografia. A simples ausculta fetal intermitente, isto é, a intervalos, com o estetoscópio de Pinar ou preferentemente com o sonar Doppler, é suficiente. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as mulheres de baixo risco sejam auscultadas a cada 30 minutos durante o trabalho de parto e a cada 15 minutos durante o período expulsivo. E a gente deve preferentemente auscultar com a mulher em posição não supina. A ausculta com a mulher deitada, ela pode ter falso positivo. Quando a mulher se deita, há uma compressão aortocava importante dos grandes vasos, diminuindo o retorno venoso, diminuindo o débito cardíaco, diminuindo o fluxo útero-placentário, perturbando a oxigenação fetal e favorecendo as desacelerações da frequência cardíaca fetal. A ausculta é a nossa chave de segurança sobre o bem-estar fetal. O terceiro passo seria oferecer à mulher o máximo de informações e explicações de acordo com a sua demanda. A relação da equipe com a mulher durante o trabalho de parto deve ser de respeito à autonomia e sempre informar tudo o que está acontecendo. É impressionante como a gente vê muitos profissionais chegando para fazer um toque sem nem avisar que vai fazer um toque, por que vai fazer. Todo e qualquer procedimento que seja necessário, a gente deve discutir, explicar à mulher, apresentar o local onde ela vai ter o parto, permitir a liberdade de escolha. Esse terceiro passo ele é importantíssimo e vem coincidir também com o quarto passo, que é respeitar o direito da mulher à privacidade no local de nascimento. É a questão de você evitar um estímulo muito acentuado do neocórtex nessa hora. Então, a gente deveria permitir que a mulher se aninhe num ambiente com pouca gente, com privacidade. Esses métodos não farmacológicos incluem desde a presença da acompanhante, da doula, a várias estratégias, aromaterapia, musicoterapia, imersão em água quente, o próprio banho, sem necessariamente ser imersão, mas o próprio banho de água quente, massagens, o uso de eletroestimulação transcutânea, o uso da bola suíça e a liberdade de caminhar, de se mover durante o trabalho de parto, por si só, já é um método bem eficiente de alívio da dor do parto. Os benefícios da posição vertical também foram bem demonstrados. Aliás, não é só a posição vertical, são as posições não supina, posição lateral, posição vertical, posição de 4 apoios. Todas essas posições não supina cursam com um período expulsivo mais rápido, com uma facilidade maior de desprendimento, com menor necessidade de intervenção por padrões anômalos de ausculta fetal e ainda geralmente a mulher se sente mais no controle do processo. O jejum prolongado, a hipoglicemia, podem levar a sofrimento fetal, além de desgastar muito a mulher durante o trabalho de parto. A preocupação era que, se a mulher precisar de uma anestesia geral e tiver comido, ela tem um maior risco de aspirar o conteúdo gástrico. Entretanto, a chance de uma mulher hoje em dia precisar de uma anestesia geral durante o trabalho de parto é muito remota. Os recém-nascidos que nascem com choro, chorando forte ou respirando espontaneamente,
que você olha que ele tem um tônus muscular adequado, que não tem cianose central, eles não precisam de manobras agressivas de reanimação. Então, começa com contato pele a pele com a mãe. Que esse contato pele a pele vai favorecer uma interação maior entre a mãe e o bebê. Depois disso, você vai secar o bebê, favorecer, né, o contato do bebê com o peito, mesmo que ele não consiga sugar naquela primeira meia hora de vida. Laquear o cordão apenas quando ele parar de pulsar, em torno de 30 a 120 segundos. Esse retardo em você clampear o cordão, ele vai favorecer um volume extra de sangue circulante. Além disso, ele leva também a uma prevenção de anemia, prevenção de hemorragia peri-intraventricular e no futuro também há uma prevenção da anemia da criança mais velha. A Organização Mundial de Saúde recomenda atualmente que toda mulher depois do parto receba profilaticamente ocitocina por via intramuscular ou por via intravenosa para prevenção de hemorragia pós-parto. A gente não tem feito de rotina no pós-parto porque a gente acha que a maior liberação de ocitocina para prevenir hemorragia pós-parto é contato precoce pele a pele, bebê sugando na sala de parto. Então a gente tem feito um pouquinho diferente da Organização Mundial de Saúde e feito a ocitocina somente em situações de risco para hemorragia uterina. O partograma é um sistema de registro gráfico do trabalho de parto que permite que a gente acompanhe a dilatação, a descida da apresentação, a evolução do padrão de contrações uterinas e que serve tanto para indicar precocemente alguma intervenção necessária, como para evitar procedimentos e intervenções desnecessárias. A revisão sistemática da Biblioteca Cochrane também mostra que o uso do partograma em países de baixa renda reduz a necessidade de cesariana. E todas as maternidades deveriam ter normas para evitar que cada um aja de sua maneira. O ideal é que a maternidade dissesse, não, o que se deve privilegiar são isso, não se deve fazer episiotomia, só agir quando há um consenso e quando há uma indicação respaldada por evidências. Mãe e bebê juntos, permanecendo em alojamento conjunto, aleitamento materno sob livre demanda, evitar que bebês saudáveis fiquem no berçário, fiquem apenas sendo trazidos até as suas mães. Então, faz parte da humanização que a gente ofereça alojamento conjunto, não separar o binômio mãe-bebê depois do nascimento.